Salve, salve família! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre uma dúvida que eu recebi e que eu achei fenomenal, que eu não tinha parado para pensar nisso. A gente já começou a investir nesse canal, então eu já postei o rumo aos 10k, que eu comprei as empresas lá para minha carteira de investimentos. Só que aí essa semana eu recebi uma pergunta no meu WhatsApp que eu achei muito interessante, que é o que fazer depois de comprar uma ação? Como que eu acompanho as empresas, como que eu acompanho os meus investimentos? Se subir 10% do preço que eu comprei, eu vendo? Ou eu compro mais? O que eu faço? Essa é uma pergunta que eu achei bem legal e eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos o que eu faço com as empresas que eu compro e que eu invisto, como é que eu acompanho elas, o que eu olho nelas. Eu acho que a primeira coisa para falar, não tem como fugir disso, é sobre perfil de investidor e estratégia de investimento. Qual que é o seu objetivo com o investimento? Já me ouviu falar disso aqui 1000 vezes, mas não tem como fugir. Você precisa entender qual que é o seu objetivo com o investimento para você saber o que fazer depois de investir. Se o seu objetivo for viajar no final do ano, provavelmente você não vai investir em renda variável, porque é muito arriscado. O ideal é você investir na renda fixa, deixar o dinheiro ali rendendo 100% do CDI. Agora, se você vai investir em empresas, em ativos para longo prazo, daquela forma que eu falei para vocês, o melhor objetivo para investir é para não ter que pensar mais sobre dinheiro na vida, para ter a liberdade financeira, para se aposentar. Se esse for o objetivo de vocês, aí sim vocês vão escolher empresas na bolsa para investir na renda variável, porque teoricamente no longo prazo é a melhor forma de investir em ativos que vão te render ali uma renda extra, um dinheiro extra com o decorrer da sua vida. E aí, para isso, você vai ter que adotar uma estratégia mais de longo prazo, de investimentos mais longos, para 10, 15, 20 anos. E no decorrer desse tempo, você vai ter que acompanhar as ações e as empresas que você investiu para saber se está dando certo seu investimento, se a empresa está crescendo, se as notícias estão favoráveis para o setor que a sua empresa está inserido. Você vai ter que acompanhar tudo isso, não vai ter como. Então, partindo desse ponto, que vocês vão investir para o longo prazo, eu separei aqui algumas coisas que vocês devem fazer para acompanhar o desenvolvimento da empresa que vocês estão investindo. Acho que o primeiro ponto legal para falar aqui é que todas as empresas listadas na Bolsa de Valores, eles têm um site de RI, que é de Relações com o Investidor. Então você consegue entrar lá e vai ter todo o descritivo da empresa, o que ela faz, qual que é a missão da empresa, vai ter uma parte sobre sustentabilidade, transformar o Brasil, enfim, um monte de coisa falando sobre a empresa para você entender melhor o business dela e onde é que ela está inserido, qual que é o setor, como que ela ganha dinheiro. Porque no fim das contas, você investe para a empresa crescer, dar lucro e compartilhar esse lucro com você. Então é importante saber se ela dá lucro. No site do RI vão ficar todas as demonstrações financeiras da empresa, todos os fatos relevantes, os comunicados ao mercado. Então tudo que eles têm para compartilhar com o investidor vai estar no site do RI. As demonstrações financeiras, que também são chamados de resultados trimestrais, que a empresa é obrigada a reportar trimestre a trimestre, elas estão no site do RI e você deve acompanhar isso, porque é por lá que você vai ver se a empresa está dando lucro, se está dando prejuízo, se a receita dela aumentou ou diminuiu comparado ao trimestre anterior, se ela teve mais despesa esse mês, se ela cresceu, se ela vai distribuir dividendos. É nesse resultado trimestral que você vai ver ali no detalhe o que a empresa fez no trimestre, se ela cresceu ou não. Sobre os fatos relevantes e comunicado ao mercado, isso são documentos que a empresa tem que compartilhar com quem investe nela, e isso fica no site do RI. Um exemplo de fato relevante que eu gosto muito, para contextualizar aqui vocês, a gente tem investidores pessoa física, que somos nós, que investe o nosso dinheiro aí, compra as ações e tal, só que nós também temos investidores institucionais, que são os fundos, as assets, as gestoras financeiras, e esses caras têm, 5 bilhões de reais para investir, até 100 bilhões de dólares, que é um dinheiro que eles cuidam e que eles investem em empresas que eles acham que tem bastante potencial. Para vocês terem ideias, tem fundos que tem 50 analistas, cada um para um setor diferente, ou um time de analistas para cada setor, só para decidir e julgar qual empresa é melhor, qual empresa é pior e definir onde é que vai ser investido o dinheiro na prática. Além desse monte de gente trabalhando lá, esses fundos têm uma boa reputação. Então, geralmente, onde eles estão investindo é um bom investimento, porque eles têm todo um time que trabalha em cima disso e tal. E tem um fato relevante que eu gosto muito, que é um que informa que tal fundo, que o fundo X
atingiu tamanha participação na empresa. O que significa isso na prática? Digamos que a empresa vale 50 bilhões de reais. E aí a BlackRock, que é um fundo com boa reputação no mundo, compra 2 bilhões e meio de reais de participação nessa empresa. A empresa é informada sobre isso, sobre essa participação, e eles soltam um fato relevante ao mercado, informando, olha só, a BlackRock, fundo que tem tantos bilhões de gestão, atingiu 5% de participação na nossa empresa. Ou seja, 5% da nossa empresa pertence à BlackRock. Isso é importante para o investidor, porque o investidor já sabe que a BlackRock tem uma boa reputação no mercado. E se eles estão investindo na empresa, significa que eles têm boas perspectivas para essa empresa, que pode ou não ser um bom investimento, de acordo com a opinião deles. Então, outras pessoas, por exemplo, olham para a BlackRock e falam, caramba, se eles estão investindo nessa empresa, então é um bom investimento, vou investir junto. E copiam o investimento e investem lá também. Então, por isso que esse fato relevante é importante. Esses avisos geralmente são quando o fundo atinge, sei lá, 5% da empresa, 10, 15, 20, 25, tá? Até onde eu sei. Eu nunca vi nenhum fato relevante falando, tal empresa atingiu 30% de participação na empresa. Nunca vi desse tamanho, só vi no máximo 25%. Vou dar um exemplo prático. No Rumo aos 10 mil, que eu postei, que é o nosso quadro Investindo na Prática, eu investi em Bemob. Se você entrar no site da B3 e colocar lá Bemob, vai aparecer a participação acionária dos principais fundos que tem na empresa. E vocês vão ver que o Ponta Sul Investimentos tem 10% de participação na Bemob. Ou seja, se a empresa vale 4 bilhões de reais, o Ponta Sul tem 400 milhões de reais investidos na Bemob. E o que isso muda para mim no meu investimento? Para mim, Victor de Camargo, eu fico mais seguro porque eu sei que tem um fundo de 7 bilhões de reais que investe 400 milhões em Bemob. Ou seja, se o cara tem 10% da Bemob é porque ele acredita na companhia. E é um cara bom, é um cara que manja de mercado. Para vocês terem uma ideia, esse fundo rendeu nos últimos 2 anos 57%, que dá mais ou menos aí 25% ao ano, que é uma rentabilidade muito boa. E o que mais me chama a atenção nesse fundo é que durante a crise do coronavírus, eles caíram 91% do topo. Então eles tinham 4 bilhões de reais sob custódia e eles chegaram a ter 370 milhões. Ou seja, eles perderam bilhões de reais na crise do coronavírus. Só que se você olhar de lá para frente, do pico de queda deles até onde eles estão hoje, o fundo subiu mais de 1.500%. Eles saíram de 370 milhões para 7 bilhões de reais. Ou seja, o cara é muito bom. O cara sabe o que está fazendo, ele sabe investir no mercado, ele sabe olhar uma empresa e falar, essa empresa vai dar bom, vou comprar. Olha só a rentabilidade dele. Então, ter um cara desse investindo na mesma empresa que eu, pra mim é fenomenal. Então, se ele tá investindo na Bemob, é porque ele acredita que vai dar bom. E eu confio no cara e eu acredito que vai dar bom também, além da minha própria análise que eu mostrei pra vocês lá no vídeo Rumo aos 10K. Agora, se sai um fato relevante da Bemob falando, o Ponta Sul Investimentos não tem mais 10% de participação na Bemob, agora eles têm 5%. Eu já fico de olho porque eu falo, se o Ponta Sul tá diminuindo, é porque eles estão olhando que talvez não tenha mais tanto potencial assim e estão migrando dinheiro pra outra empresa. Faz sentido? Um outro documento que eu também gosto muito de olhar é o CVM 358. Esse é um documento que as empresas são obrigadas a postar na CVM toda a primeira semana do mês, que mostra a movimentação de quem está dentro da empresa. Então, o controlador, os diretores, a tesouraria, os caras que estão dentro da empresa, que mandam na empresa e têm participação. Então, por exemplo, no mês de agosto, o diretor da Bemob tinha 1.000 ações. Agora, em setembro, ele só tem 700 ações. Por que ele vendeu 300 ações? Se o cara que está dentro da empresa, que sabe tudo o que está acontecendo ali, está vendo o que está acontecendo, ele vendeu uma parte dele, é porque talvez ele tenha um lugar melhor para colocar esse dinheiro que não é na própria empresa. Então, é um negócio para você ficar de olho. E o contrário também serve. Então, se o cara tinha 1.000 ações da empresa, o diretor da empresa tinha 1.000 ações, agora ele tem 2.000, ele dobrou a posição na empresa, ele comprou mais ações da própria empresa. Então esse cara sabe que vai dar bom. Ele tá lá dentro, entendeu? É um documento muito importante pra você ficar de olho. Outra coisa que é muito importante você ficar de olho é nas notícias, mas também não muito, pega leve. Só pra vocês terem uma ideia, no ano passado eu investia em NBR3, que é uma empresa chamada Energias do Brasil. E eu vi uma notícia falando que o CEO da EDP, que é a mesma empresa, só que em Portugal, tinha sido afastado do cargo por conta de corrupção. O CEO da empresa. Cara, na hora que eu olhei isso, eu falei, pronto, a empresa vai cair por água abaixo, a cotação vai desvalorizar muito, eu vou perder dinheiro, eu vou vender isso, não sei o quê. Quando eu abri o Home Broker e olhei lá a ação, tava caindo 0,7%. Eu falei,
Tá caindo só isso? Talvez essa notícia não tenha sido tão impactante assim. E aí eu fui buscar entender melhor com pessoas que entendem sobre o mercado financeiro e um cara me explicou que não ia fazer impacto nenhum na cotação da empresa aqui no Brasil, que era só algo temporário lá em Portugal, que não ia impactar nada aqui. Então, informação demais pode ser ruim, mas é importante você ficar de olho nas notícias. Vou dar um outro exemplo, Joesley Day, o dia que o Joesley Batista lá soltou o áudio falando do Temer lá, uns bagulho que eu não entendo até hoje. Aquilo foi um áudio que denunciou um esquema de corrupção absurdo e as ações da JBS caíram de forma brutal. Então quem tinha um investimento lá viu o dinheiro ser corroído. Agora, quem estava atento às notícias e viu aquela delação conseguiu sair bem rápido da posição sem perder nada. Claro que eu tô falando aqui de uma estratégia de curto prazo, então é um cara que talvez não estivesse investindo para longo prazo. Ele estava investindo ali um tradezinho curto e tal, então ele tirou e comprou mais barato. Se você está investindo para longo prazo, para anos e confia na empresa, um caso de corrupção desse vai fazer preço, tá? Você vai ver seu dinheiro desvalorizando, mas é provável que com o passar do tempo a empresa vai se reerguendo e vai reconquistando o mercado e volte a valorizar. Outro exemplo, Petrolão. Quem tinha investimentos em Petrobras e viu todo aquele caso de corrupção envolvendo o governo, viu o dinheiro desvalorizar muito. A Petrobras estava R$30, foi para 5, depois foi para 20, depois foi para 11, enfim, hoje está 28. Então o cara que investiu lá atrás, provavelmente ele não ganhou muita grana, porque o investimento dele está no mesmo patamar de quando ele comprou. Só que se você olhar hoje para a empresa, a Petrobras está muito barata, é uma outra empresa com outra cara, que fatura bilhões de reais, distribui dividendo para os acionistas, então enfim, no longo prazo a empresa se reergueu, se reestruturou e é uma nova empresa. Se você comparar com a Petrobras na época do governo do PT, que tinha todos esses esquemas de corrupção. Outro exemplo de notícias para você entender como as notícias impactam na empresa. Digamos que você investe numa empresa que exporta frango, e aí a China é uma grande importadora, e eles falam, ó, essa última leva de frango que veio aí do Brasil, veio com um vírus e contaminou toda a nossa frangaria aqui, sei lá como é que fala um conjunto de frango. Contaminou tudo aqui, a gente perdeu 2 toneladas de frango e não vamos mais importar nada do Brasil. Agora a gente vai importar só da Argentina. Se a empresa que você investe tem uma parcela relevante do faturamento envolvendo essas exportações e importações que eles fazem com a China, e a China corta relações com a empresa, provavelmente sua empresa vai desvalorizar muito e você vai ver o seu dinheiro caindo aí no curto prazo. Agora, isso não significa que no longo prazo a empresa não possa se reestruturar, refazer, né, reafirmar essa parceria com a China e voltar a exportar para ele. Pode ser que aconteça, mas no curto prazo vai dar problema. E se você não quer ter essas dores de cabeça, você tem que ficar ligado nas notícias para de repente vender a sua participação lá e não ter mais nenhum envolvimento com a empresa até ela se reestruturar, voltar ao normal e você voltar a comprar, voltar a investir na empresa. Bom, falamos de site de RI, de documentos, falamos de notícias, agora vamos falar de governança corporativa. O que significa isso? A governança corporativa são as pessoas que estão ali na cabeça da empresa. Então é o CEO, o CFO, o diretor executivo, são esses caras que eu tô falando. Essas pessoas que tocam a empresa precisam ser confiáveis. Então, se você investe na empresa, segue o CEO, segue o CFO, segue os diretores dessa empresa, segue no Twitter, segue no Instagram, vê o que esses caras estão fazendo. Geralmente, tá? Não é uma regra, mas geralmente CEO que fica muito escondido, que não aparece na mídia, que não fala nada sobre a empresa de vez em quando, esse cara provavelmente não é um bom CEO, tá? Provavelmente, não é uma regra. Porque pensa comigo, se a empresa tá boa, se tá tudo dando certo, se os negócios estão indo bem, por que o CEO vai se esconder? Geralmente esse cara tem história pra contar, esse cara tem coisa pra compartilhar, ele vai querer estar na mídia, ele vai querer fazer uma live com algum influenciador de mercado financeiro, ele vai querer dar uma coletiva de imprensa para um veículo de informação que presta notícias para mercado financeiro. Então, ele vai querer aparecer. Agora, se as coisas estão mal, se tá dando prejuízo à empresa, se ele tá tendo muito problema para resolver, ele vai querer ficar ali na dele, sem falar muito com o mercado, sem causar muito alarme, entendeu o que eu tô querendo dizer? Então por isso que eu falei, geralmente, às vezes o cara tá só na dele mesmo, trabalhando lá que nem um louco, não dá tempo de ele ficar postando coisa na rede social, não dá tempo dele ficar dando entrevista pra jornal. Agora, geralmente, quando as coisas estão indo bem, ele vai querer dar entrevista, ele vai querer falar sobre a empresa dele. E por fim, o que eu acho que também é importante você ficar de olho depois de investir na empresa, são as políticas públicas. Infelizmente, a política e a economia estão muito ligados. Então o mercado financeiro sofre muita influência da política, principalmente aqui no Brasil. Então pode estar tudo lindo, maravilhoso, se o Bolsonaro falar um A,
a bolsa cai, porque o mercado não gostou do que o Bolsonaro falou e pronto, tirei o dinheiro e agora caiu. Agora, se o Paulo Guedes falar, vamos privatizar meio mundo e não sei o que, aí os caras, legal, privatizar, compra e sobe a bolsa. Então, no curto prazo tem esses movimentos. No longo prazo, o preço da ação sempre acompanha a valorização, o lucro que ela dá e os resultados bons que a empresa entrega. Agora, sobre políticas públicas, o que você precisa acompanhar é, por exemplo, alguma mudança relevante nas leis e nas tributações, por exemplo. Então, digamos que o governo vá aprovar uma mudança na alíquota do imposto de renda que vai afetar empresas do setor X. Então, a empresa pagava 12% de imposto, agora ela vai passar a pagar 15%. Então, isso vai aumentar a despesa da empresa, provavelmente vai diminuir o lucro dela, e isso vai afetar diretamente no resultado e na cotação da empresa. Então ela vai se desvalorizar provavelmente. Da mesma forma, se o governo aprovar uma mudança que diminua a quantidade de imposto cobrado, então vai ter menos despesa na empresa, o que vai resultar em mais lucro e assim ela vai poder ter mais dinheiro ali dentro da empresa para reinvestir nela mesma, para expandir, enfim. Outra coisa que o governo pode fazer, por exemplo, é prorrogar o auxílio emergencial. Então digamos que o governo prorrogue o auxílio por mais 3 meses. Então é mais 3 meses de dinheiro sendo colocado nas mãos das pessoas e elas provavelmente vão gastar em varejistas, como Casas Bahia, Magazine Luiza. Então as ações dessas empresas podem ter um impacto bom no curto prazo, porque elas vão faturar mais nesse período que as pessoas estão recebendo mais dinheiro de auxílio, por exemplo. Então esses são alguns fatores que eu acho que são cruciais para vocês ficarem de olho depois de investir na empresa. Então o que eu faço depois de investir? É só comprar e esquecer? Não, você precisa acompanhar elas, precisa acompanhar o site do RI, os documentos que estão sendo postados, as notícias sobre a empresa, as políticas que estão sendo tomadas no governo, e tudo isso pode impactar na valorização ou desvalorização da sua empresa. Então, por isso você precisa ficar de olho, porque é seu dinheiro, né? Estamos falando de grana que você suou aí para conquistar. Então, você precisa investir em um lugar bom, confiável e acompanhar para ver o que está acontecendo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, like, se inscreve, sininho, compartilha com os amigos, compartilha com a família. Tamo junto, até o próximo vídeo.